Férias trabalhistas. Segundo o decreto, o artigo 130, né, desse decreto, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Olha a ideia de proporção, tá? Proporção é algo que, para que a gente tenha uma noção melhor, a gente obrigatoriamente vai para a ideia de razão. Razão é que é a base, tá? Para que a gente entenda a ideia de proporção. Então veja que esses conceitos eles não só aparecem em cálculos, mas também do ponto de vista escrito na lei. 30 dias corridos quando não houver faltado a serviço mais de 5 vezes. E assim por diante. Aí no artigo 143. Existem outros incisos, tá? Dentro desse artigo. Tá? Tem o parágrafo primeiro, no caso parágrafos, né? Tem parágrafo segundo e assim por diante. É facultado ao empregado converter um terço. Olha, tá vendo? Apareceu a ideia de proporção em um determinado artigo, agora apareceu a ideia clara de razão. Um terço. Então, quando eu falo um terço, um meio, 3/4, 5/4, podem existir situações que o resultado do cálculo de razão dá acima de 1. Então, um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então vejamos o seguinte, antes de a gente ir para essa questão, vou voltar um pouquinho para cá. Pensa um pouquinho aqui. Então, se o empregado ele tem direito, né, a tirar 30 dias de férias e ele pode vender um terço, tá? É naquela prática a questão de vender os 10 dias, né? Porque um terço de 30 é 10, tá? Só para a gente ficar um pouco atento a essa situação. Vejamos a questão. O censo de uma cidade mostrou que 1.300 pessoas tinham idade entre 40 anos. 26.000 estavam entre 20 e 40 anos de idade e 30.000 eram menores de 20 anos. Estabeleça a razão entre, olha, o número de habitantes com mais de 40. Quantos tinham mais de 40? Está aqui, ó. 1.300 pessoas tinham idade acima de 40. Então eu vou colocar 1.300 e vou dividir pelo número de pessoas entre 20 e 40. Então tá aqui, ó, entre 20 e 40. Vou até mudar a cor, né? Você vê aqui, ó, entre 20 e 40. Dá o destaque aqui, ó, entre 20 e 40. Então aqui embaixo eu vou colocar 26.000. Como os números aqui eles terminam em 0, então primeiramente eu posso, ó, né, fazer essa simplificação. Eu tenho 13 dividido por 260, o que vai nos dar 0,05. Alexandre, eu não estou sabendo fazer isso aqui. Ok, 13 dividido por 260. Bem, então 13 é menor que 260. Então, como não tenho, né, mais nada aqui do ponto de vista assim de olhar para o número, então eu quero acrescentar os decimais do número. Então a primeira coisa que eu faço é 0, aí agora eu posso acrescentar aqui um 0. Porém, 130 ainda é menor que 360, que na verdade o 13 aqui, né, é como se fosse 13,000, só que a gente não precisa escrever, né, agora que está aqui na divisão. Então eu vou pensar no 130 dividido por 260, não dá, então eu vou acrescentar agora outro 0 aqui. Para que eu faça isso, acrescento um 0 aqui. Sim, agora eu tenho 1.300, né, esqueça essa vírgula por enquanto, vou apagá-la aqui só para título, né. 1.300 dividido por 260 dá exatamente 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 2, 10. E
3, 13. Tá. Então isso aqui dá 0. A recomendação nessas primeiras aulas é que você não utilize calculadora. Você tente fazer esses cálculos. Mesmo que depois você pegue a calculadora para fazer a conferência. Utilizando os mesmos dados, porém agora item B da questão. Então no item B, estabeleça a razão entre os habitantes com mais de 40, nós já vimos que são 1.300, só que agora o segundo número são todos os habitantes. Então eu vou ter que fazer uma soma. 1.300 mais 26.000 mais 30.000. Isso aqui dá um total de 57.300. Então você vai botar aqui 57.300. Fazendo ao menos essa primeira simplificação aqui, ó, né? E depois aqui, que terminam em 0. Se houvesse um dígito aqui, se esse número fosse, né, tivesse um 2 aqui, por exemplo, tá? Eu não poderia cancelar esse 0 com esse aqui, tá bom? Eu só faço isso porque não tem esse número 2 aí. Então, fica 13 dividido por 573. Se você quiser continuar dividindo, você pode ir lá na calculadora, dividir e ver quanto dá. Tá certo? Isso é uma opção. Alexandre, você disse que não é interessante a gente tentar fazer por calculadora. Você pode ver se esse número daqui, porque o 13 não tem nenhum número menor que 13 que divida ele, né? Exceto 1. Então 2 não divide 13, então não consigo dividir 13 por 2, nem por 3, nem por 4. 13 é um número primo. Será que o 573 é divisível por 13? A gente poderia até tentar. Então 573, se eu conseguir dividir por 13, tá? Então 57 dividido por 13 dá 4. 4 vezes 13 é 52. Aí sobrou 5. Ó, 53. Seria 4 de novo. 52, então não dá. Não é uma divisão exata, tá? Não conseguiria. Ô Alexandre, e se desse exata? Aí eu pegaria, colocaria aqui o 1, imaginando 13 dividido por 13. E aqui embaixo eu colocaria o resultado dessa divisão aqui. Mas como não foi, tá certo? Então não faz sentido colocar esse 1. Poderia deixar assim? Sim. Nesse caso, sim. O interessante é você entender qual é a ordem da divisão. Tá? Qual é a ordem da divisão. Isso aqui é o mais legal. Vamos para a próxima. Último item, menores de 20 anos. Então, menores de 20 anos, 30.000. Então, deixa aqui, ó, 30.000. E divido pelo total, que eu já obtive do item anterior, 57.300. Consigo fazer, né, simplificação aqui. Então, ainda ficaria com 300 dividido por 573. Consigo fazer alguma divisão? Sim, consigo dividir por 3, por exemplo. Dá 100. E 573 dividido por 3. Ó, 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. 27, ó, 9. 9 vezes 3, 27. 0. 3, 1. Aqui, ó, deu 191. Poderia ver se ainda existe algum outro número, né, que é dividido. Mas é só para vocês terem uma noção. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado